Arjun Singhania olhava fixamente pela janela de seu luxuoso sedã preto, enquanto o tráfego caótico de Mumbai rugia ao seu redor como um oceano enfurecido. O ar-condicionado silencioso do carro não conseguia aplacar o calor sufocante de sua própria frustração interna, que queimava mais intensamente do que o sol do meio-dia sobre o asfalto. Ele via as crianças descalças correndo entre os carros, vendendo flores e jasmins, e sentia uma inveja estranha da liberdade que aquelas pequenas almas pareciam possuir, apesar da pobreza extrema que as cercava. Ao chegar nos portões dourados da St. Xavier's Elite, o prestígio da instituição parecia uma muralha intransponível de expectativas que ele nunca conseguiria alcançar plenamente. Seus colegas sussurravam nos corredores de mármore, apontando para o herdeiro do Império Singhania, cujas notas eram as mais baixas de toda a história centenária daquela escola prestigiada. Para Arjun, cada livro de álgebra ou tratado de economia era uma língua estrangeira e cruel que se recusava a fazer sentido em sua mente, cansada de tantas cobranças incessantes e da pressão de seu pai. O diretor da escola, um homem de feições severas, chamado Sr. Gupta, chamou Arjun ao seu escritório frio e decorado com troféus que o rapaz jamais conquistaria. Com um suspiro pesado que carregava o peso de gerações de tradição acadêmica, o homem colocou sobre a mesa de carvalho o boletim manchado de vermelho, vivo por notas baixas. Ele explicou que, apesar da generosa doação que Rajesh Singhania fizera para a nova ala da biblioteca, a mediocridade do filho estava se tornando um fardo impossível de carregar para a instituição. Arjun não sentia vergonha, apenas um vazio imenso e gélido que se instalava em seu peito toda vez que o nome de seu pai era mencionado naquela sala. Ele se lembrava vividamente da noite anterior, quando Rajesh jogara um copo de cristal contra a parede, gritando que um leão não poderia ter gerado um cordeiro tão covarde e inútil. A fortuna da família era construída sobre o aço e o concreto, mas Arjun sentia que sua própria alma era feita de barro frágil, destinado a quebrar sob a pressão. Enquanto caminhava pelos corredores após a reprimenda, o rapaz evitava os olhares de desprezo dos professores e a indiferença gelada dos outros alunos ricos de sua turma de elite. Ele se sentia como um intruso em sua própria vida, um personagem mal escrito em uma peça de teatro épica, onde todos os outros conheciam suas falas perfeitamente, menos ele. A solidão no topo era um clichê que ele vivia intensamente, cercado por luxo excessivo, mas desprovido de qualquer propósito real ou conexão humana que desse sentido à sua existência. Foi nesse momento de desespero silencioso que ele cruzou o caminho de Shanti, a mulher que limpava os corredores com uma dignidade que ele raramente via em sua casa. Ela estava inclinada sobre um balde de água ensaboada, esfregando o chão com movimentos rítmicos e ancestrais que pareciam contar uma história de resistência e paciência infinita diante da vida. Seus olhos, ao encontrarem os de Arjun por um breve segundo, não carregavam julgamento ou piedade, mas uma sabedoria antiga que o rapaz não conseguiu compreender de imediato. O silêncio entre os dois foi interrompido apenas pelo som suave da vassoura, batendo contra o chão de granito. Um som que parecia ecoar as batidas do coração de Arjun. Ele sentiu uma vontade inexplicável de parar e falar com aquela mulher, mas o orgulho ferido e a educação elitista o impediram de quebrar as barreiras sociais da Índia. Shanti continuou seu trabalho, mas algo naquela troca de olhares plantou uma semente de curiosidade no rapaz, uma faísca que prometia incendiar as mentiras sobre as quais sua vida fora construída. Sentado na biblioteca deserta, Arjun tentava concentrar-se nas fórmulas de física que pareciam dançar diante de seus olhos como sombras inquietas de um pesadelo acadêmico sem fim. Ele rabiscava o papel com força, rasgando a superfície branca com a ponta da caneta. Uma manifestação física da angústia que corroía suas entranhas silenciosamente todos os dias da semana. Por que era tão difícil para ele ser o filho perfeito que Rajesh desejava? O herdeiro brilhante, capaz de liderar corporações com mão de ferro e mente afiada como uma lâmina,
Suas lembranças voaram para sua mãe, Maya, cujas fotos eram os únicos vestígios de ternura em sua mansão fria e impessoal, como um museu de mármore caro. Ela partira quando ele era apenas um bebê, deixando para trás um vazio que nenhuma quantidade de dinheiro ou presentes luxuosos poderia preencher ao longo dos anos de solidão. Arjun frequentemente se perguntava se ela teria orgulho dele ou se também olharia para sua mediocridade com a mesma decepção gelada que agora via nos olhos de seu pai. O sino da escola tocou, anunciando o fim das aulas e o início de mais uma tarde de cobranças e silêncios pesados na luxuosa residência dos Singhania, em Mumbai. Ele caminhou lentamente em direção à saída principal, sentindo o peso de sua mochila como se ela estivesse carregada com as pedras de seu próprio fracasso acumulado ao tempo. O motorista o esperava com a porta aberta. Uma estátua de obediência que simbolizava a servidão que o dinheiro de seu pai comprava, sem qualquer esforço ou sentimento genuíno. Durante o trajeto de volta, as luzes de Mumbai começaram a piscar como estrelas distantes em um céu nublado, pela poluição e pela tristeza que pairava sobre todos. Arjun observava as favelas que se estendiam ao longo dos trilhos do trem, onde famílias inteiras viviam em espaços minúsculos, mas que às vezes sorriam abertamente para a vida difícil. Ele sentia uma desconexão profunda com seu próprio mundo de privilégios, onde o riso era raro e a felicidade era medida apenas pelo saldo bancário e pelo sucesso dos negócios. Ao entrar na mansão, o perfume de incenso de sândalo preenchia o ar, mas não conseguia mascarar a tensão que emanava do escritório de Rajesh no andar superior da casa. Seu pai estava lá, provavelmente revisando relatórios financeiros ou planejando a destruição de algum competidor menor no mercado imobiliário da metrópole indiana em crescimento constante. Arjun subiu as escadas com passos cautelosos, tentando passar despercebido, mas a voz poderosa de seu pai o chamou, cortando o silêncio da casa como um chicote de autoridade absoluta. Rajesh estava de pé junto à janela panorâmica, olhando para o mar Arábico com a postura de um imperador que governa um reino vasto, mas terrivelmente solitário e frio. Sem se virar, ele perguntou sobre o boletim escolar. Sua voz baixa e carregada de uma decepção que doía mais do que qualquer grito ou punição física severa. Ele mencionou que o nome Singhania estava sendo manchado pela incompetência de um jovem que tinha tudo, mas parecia não valorizar nada do que fora construído com sacrifício. Arjun tentou explicar que se sentia sufocado pelas expectativas, que sua mente funcionava de forma diferente e que ele talvez não tivesse nascido para ser um grande empresário. No entanto, as palavras morreram em sua garganta antes mesmo de serem pronunciadas, pois ele sabia que Rajesh não aceitava nada menos que a perfeição absoluta em todos os aspectos. A discussão terminou com um ultimato terrível, se as notas não melhorassem no próximo exame. Arjun seria enviado para um internato militar rigoroso nas montanhas geladas de Dehradun. Naquela noite, o sono não veio para o jovem herdeiro, que permaneceu olhando para o teto de seu quarto decorado com o que havia de mais caro no mundo. Ele sentia que sua vida era um castelo de cartas prestes a desmoronar ao menor sopro de vento, e não havia ninguém a quem pudesse realmente recorrer. O pensamento de Shanti, a faxineira da escola, voltou à sua mente de forma inesperada, trazendo consigo uma sensação estranha de calma e mistério que ele não conseguia explicar logicamente. Ele se lembrou da maneira como ela segurava a vassoura, com uma calma que parecia zombar da agitação frenética de sua própria vida rica e emocionalmente vazia de afeto. Havia algo na simplicidade daquela mulher que o intrigava profundamente, uma conexão que ele sentia, mas que sua razão elitista insistia em negar veementemente por causa da classe social. Talvez houvesse mais no mundo do que o sucesso acadêmico e a acumulação de riquezas, mas Arjun ainda não sabia como encontrar esse caminho diferente ou por onde começar. O karma, aquela força invisível que rege o destino de cada alma indiana, estava tecendo seus fios ao redor de Arjun e Shanti de maneira silenciosa e imperceptível. Enquanto o rapaz sofria em sua cama de seda,
A mulher trabalhava em seu pequeno barraco na periferia, rezando fervorosamente diante de uma imagem gasta do deus Ganesha. Ela pedia proteção para o jovem de olhos tristes que vira no corredor, pois sentia em seu coração de mãe que ele carregava um fardo pesado demais. As luzes da cidade finalmente se apagaram, deixando apenas a escuridão e o som distante das ondas quebrando contra as rochas da costa de Mumbai, naquela noite silenciosa. O destino estava preparado para o encontro que mudaria tudo, unindo o filho do milionário e a humilde faxineira em uma teia complexa de segredos e revelações futuras. O primeiro capítulo de sua nova história estava apenas começando, e as feridas do passado logo seriam abertas para que a cura verdadeira pudesse finalmente ocorrer na alma ferida de Arjun. No dia seguinte, Arjun voltou à escola com uma determinação sombria, não para estudar, mas para encontrar algum tipo de resposta para a inquietação que sentia no peito. Ele procurou por Shanti nos corredores laterais, longe dos olhares curiosos de seus amigos ricos, que passavam rindo e discutindo sobre carros esportivos e festas exclusivas da elite. Ele a encontrou perto da biblioteca, limpando as janelas altas que deixavam a luz do sol entrar e iluminar o pó, que flutuava no ar denso do conhecimento institucional e tradicional. Ele se aproximou lentamente, o coração batendo forte contra as costelas, sentindo-se mais vulnerável do que nunca em sua vida de proteções e luxos excessivos de herdeiro. Shanti não se surpreendeu com sua presença, apenas sorriu levemente e continuou seu trabalho com a mesma paciência que demonstrara no dia anterior no corredor da escola. Arjun abriu a boca para falar, mas as palavras pareciam presas em um labirinto de incertezas e medos que ele ainda não tinha coragem de enfrentar diante de Shanti. Finalmente, com a voz tremula e incerta, ele perguntou por que ela parecia tão em paz enquanto ele se sentia como se estivesse morrendo por dentro diariamente. Shanti parou de limpar. Olhou profundamente nos olhos de Arjun e disse que a paz não vinha do que possuímos, mas de quem realmente somos por dentro. Suas palavras soaram como um trovão silencioso na mente do rapaz, marcando o início de uma jornada que revelaria segredos capazes de destruir e reconstruir todo o seu mundo conhecido até agora. O sol de Mumbai filtrava-se através das persianas pesadas do escritório do senhor Gupta, criando padrões de luz e sombra que pareciam grades de uma prisão invisível para Arjun. O diretor, com uma expressão de desdém mal disfarçado, anunciou que a suspensão seria substituída por algo que ele considerava muito mais educativo e humilhante para um herdeiro serviço comunitário obrigatório. Durante as próximas 4 semanas, Arjun não passaria as tardes em clubes exclusivos ou em seu quarto luxuoso, mas sim auxiliando Shanti na limpeza pesada das instalações da prestigiosa escola Stala Xavier. A notícia espalhou-se pelos corredores da escola como um incêndio em uma floresta seca, e Arjun sentiu o peso de centenas de olhares zombeteiros enquanto caminhava para o depósito de materiais. Ele, que nunca havia segurado nada mais pesado do que um taco de cricket de marca, agora se via diante de baldes de metal e vassouras de palha desgastadas. A humilhação queimava em suas bochechas, transformando seu rosto em uma máscara de fúria silenciosa, enquanto ele imaginava a reação de seu pai ao descobrir que seu único herdeiro estava agora limpando o chão sujo. Shanti o aguardava no final do corredor leste, onde as sombras eram mais longas e o cheiro de desinfetante barato lutava contra o odor de umidade das paredes antigas. Ela não sorriu nem demonstrou qualquer sinal de triunfo sobre a queda do jovem mestre. Apenas estendeu-lhe um pano cinzento e indicou as prateleiras empoeiradas da biblioteca. Havia uma solenidade em seus gestos que desarmou Arjun momentaneamente, forçando-o a confrontar a realidade de que, naquele submundo de servidão, ele era o aprendiz e ela era a autoridade suprema e absoluta de cada centímetro quadrado. As primeiras horas foram uma tortura física e mental para o rapaz, cujas mãos finas começaram a arder e a apresentar as primeiras bolhas avermelhadas devido ao esforço desconhecido. Cada movimento da vassoura parecia um insulto à sua linhagem,
Um lembrete constante de que ele havia falhado em manter a dignidade que o sobrenome Singania exigia de todos. Shanti observava-o em silêncio, corrigindo ocasionalmente sua postura com um toque suave, mas firme, que curiosamente não despertava a raiva de Arjun, mas sim uma sensação estranha e perturbadora de cuidado que ele nunca sentira antes. Enquanto limpavam os cantos esquecidos da enorme biblioteca, o silêncio entre eles começou a ser preenchido pelos sons da cidade lá fora. O eco dos claxons e o grito dos vendedores. Arjun perguntou, com uma voz carregada de uma arrogância que já começava a fraquejar, por que ela aceitava aquele trabalho ingrato todos os dias, sem nunca reclamar da sorte. Shanti parou por um momento. Olhou para as próprias mãos calejadas pelo tempo e respondeu que todo o trabalho feito com amor era uma oração silenciosa, oferecida aos deuses para a proteção daqueles que amamos. A simplicidade daquela resposta atingiu Arjun como um golpe físico, forçando-o a olhar para a mulher não como uma serva, mas como um ser humano dotado de uma profundidade espiritual desconhecida. Ele percebeu que, em sua mansão, as orações eram feitas de ouro e rituais caros, mas raramente carregavam a sinceridade que emanava das palavras pausadas e humildes daquela faxineira. Pela primeira vez em 18 anos, ele sentiu uma pontada de vergonha por sua própria atitude mimada. Embora seu orgulho ainda tentasse lutar contra essa nova e desconfortável percepção da realidade, ao meio-dia, o calor tornou-se quase insuportável sob o teto de zinco de uma das alas laterais. E Shanti convidou Arjun para se sentar em um pequeno banco de madeira. Ela abriu sua marmita de metal desgastada, revelando algumas rotis simples e um pouco de dal, que exalava um aroma reconfortante de especiarias caseiras e carinho maternal. Arjun olhou para sua própria mochila de marca, onde um lanche gourmet intocado esperava por ele, e sentiu uma súbita aversão àquela comida cara que parecia não ter nenhum sabor real de vida. Shanti ofereceu-lhe um pedaço de pão com uma naturalidade que ignorava séculos de divisões de castas e preconceitos sociais profundamente enraizados na complexa e multifacetada sociedade indiana contemporânea. Arjun hesitou por um segundo, olhando para os lados para garantir que nenhum de seus colegas estivesse observando aquele momento de vulnerabilidade, antes de aceitar a oferta generosa. O sabor da comida simples era diferente de tudo o que ele já provara, carregando um calor que parecia nutrir não apenas seu corpo cansado, mas também sua alma sedenta de algo verdadeiro e humano. Enquanto comiam, Shanti começou a contar pequenas histórias sobre a vila onde nascera, um lugar onde a chuva era uma bênção e a terra era a mãe de todos. Suas palavras pintavam quadros vívidos de campos de mostarda e festivais coloridos, transportando Arjun para um mundo que ele conhecia apenas através de livros ou filmes distantes. Ele ouvia fascinado, esquecendo por alguns momentos o peso de ser um Singania e a pressão constante de ser o melhor aluno, algo que ele claramente não conseguia ser naquela instituição. A mulher observava o rapaz com uma mistura de ternura e uma tristeza profunda que parecia vir de um lugar muito remoto em seu passado de perdas e renúncias. Ela via em Arjun os mesmos olhos inquietos e a mesma testa franzida que vira em alguém que amara intensamente há muitos anos. Em uma vida que parecia um sonho, havia um segredo guardado no fundo de seu coração, uma verdade que queimava como brasa, mas que ela sabia que ainda não era o momento certo para revelar ao jovem herdeiro solitário. Ao retomar o trabalho, Arjun notou uma cicatriz antiga no pulso de Shanti, uma marca que parecia contar uma história de dor e sobrevivência nas ruas implacáveis de uma metrópole como Mumbai. Ele quis perguntar sobre a origem daquela marca, mas o respeito que agora sentia por ela o impediu de invadir sua privacidade de forma tão direta e abrupta. Eles continuaram a limpar o chão, lado a lado, e o ritmo do trabalho começou a parecer menos um castigo e mais uma forma de meditação compartilhada entre duas almas perdidas. Os dias seguintes de serviço comunitário passaram com uma rapidez surpreendente, e Arjun começou a ansiar pelas tardes passadas na companhia silenciosa e reconfortante
daquela mulher tão misteriosa e sábia. Ele descobriu que Shanti possuía um conhecimento prático vasto, ensinando-o a identificar plantas medicinais no jardim da escola e a consertar coisas simples com recursos mínimos e muita criatividade. A escola St. Xavier, antes um campo de batalha de egos e notas, transformara-se em um santuário onde ele estava aprendendo lições que nenhum professor de física jamais poderia ensinar. No entanto, a mudança em Arjun não passou despercebida por seu pai, Rajesh, que notou o filho chegando em casa com as roupas sujas e um brilho diferente e estranho nos olhos. Rajesh suspeitava que o castigo não estivesse surtindo o efeito desejado de quebrar a vontade do rapaz, mas sim fortalecendo algo que ele não conseguia controlar ou compreender. A tensão na mansão Singhania crescia a cada dia, como uma nuvem de tempestade carregada de eletricidade, pronta para descarregar sua fúria sobre os jardins impecáveis da propriedade luxuosa. Uma tarde, enquanto Arjun ajudava Shanti a organizar os velhos arquivos no porão da escola, ele encontrou uma pasta amarelada com o nome de sua mãe, Maya Singhania, escrito em letras elegantes. Suas mãos tremeram ao abrir o documento, revelando que Maya fora uma das principais benfeitoras de um orfanato onde Shanti trabalhara décadas atrás. Antes de se tornar faxineira, o destino parecia estar puxando fios invisíveis, conectando o passado de sua mãe com a presença constante e enigmática da mulher que agora estava ao seu lado. Shanti aproximou-se e viu o que ele segurava. Sua expressão tornando-se uma máscara de emoção contida e uma dor que parecia querer transbordar de seus olhos escuros e cansados pela vida, ela colocou a mão sobre o ombro de Arjun, um gesto de conforto que quebrou a última barreira de resistência que o rapaz ainda mantinha contra a realidade de sua situação. Naquele momento, no porão empoeirado da escola, ele percebeu que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado ou planejado. O segredo que Shanti guardava estava ligado àquela pasta e à mulher da foto. Uma conexão que unia o luxo da mansão e a pobreza do barraco de forma irremediável. Arjun sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma premonição de que a verdade, uma vez revelada, não poderia ser esquecida ou ignorada, independentemente das consequências para a reputação de sua família. Ele olhou para Shanti, buscando respostas, mas ela apenas balançou a cabeça suavemente, indicando que o conhecimento exigia um preço que ele talvez ainda não estivesse pronto para pagar. A tarde terminou com um pôr do sol sangrento sobre o horizonte de Mumbai, pintando o céu com tons de laranja e violeta que pareciam refletir a agitação interna do coração de Arjun. Ele voltou para casa em silêncio, ignorando as perguntas de seu motorista e as chamadas em seu celular de última geração que nunca parava de tocar mensagens. Seu pensamento estava fixo na imagem de sua mãe e no olhar de Shanti. Duas peças de um quebra-cabeça que ele estava determinado a montar, custasse o que custasse. Naquela noite, Rajesh Singhania confrontou o filho na biblioteca da mansão, exigindo saber o que ele andava fazendo com a mulher do lixo nos porões da prestigiosa e cara escola internacional. Arjun enfrentou o olhar de aço de seu pai com uma calma que nunca demonstrara antes, recusando-se a baixar a cabeça diante da autoridade que sempre o oprimira e silenciara seus desejos. O conflito entre pai e filho atingiu um novo patamar de intensidade, marcando o fim da inocência de Arjun e o início de sua busca pela verdade oculta. Enquanto isso, em seu pequeno cômodo na favela de Dharavi, Shanti acendia uma pequena lamparina diante da imagem de Ganesha, suas mãos trêmulas enquanto ela segurava uma velha fotografia desgastada pelo tempo. Ela sabia que o karma estava agindo e que as mentiras de Rajesh Singhania não poderiam resistir por muito mais tempo à força da verdade que estava prestes a emergir. O destino de Arjun estava traçado nas linhas de suas mãos, e ela seria o instrumento para que ele finalmente encontrasse seu verdadeiro caminho na vida. A chuva começou a cair sobre Mumbai, lavando as ruas, mas não conseguindo apagar as marcas do passado que teimavam em ressurgir na vida de todos os envolvidos nessa trama complexa.
Arjun olhava para a chuva pela janela, sentindo que o próximo capítulo de sua vida seria escrito com lágrimas e revelações que testariam a fibra de seu caráter e sua coragem. O segredo chocante da faxineira estava mais perto de ser revelado do que ele imaginava. E nada no mundo poderia deter a marcha inexorável do destino, agora. O sol da manhã em Mumbai trazia consigo uma promessa de mudança que Arjun sentia vibrar em seus ossos enquanto atravessava os portões da escola. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela pasta amarelada com o nome de sua mãe. Um enigma que parecia clamar por uma solução definitiva. Ao encontrar Shanti no corredor habitual, ele percebeu que ela o esperava com um olhar que misturava cautela e uma esperança quase dolorosa. O jovem herdeiro sentia que as paredes de sua realidade privilegiada estavam começando a rachar sob o peso da verdade. Shanti entregou-lhe uma vassoura, mas seus olhos apontavam para um livro de matemática que Arjun deixara cair propositalmente perto do balde de água. Ela começou a falar sobre a geometria das estrelas e como as proporções divinas estavam presentes até nas menores flores que cresciam nas frestas do concreto de Mumbai. Arjun ouvia, hipnotizado, percebendo que a lógica que ele tanto repudiava nas salas de aula ganhava vida e cor. Através das palavras simples daquela mulher, o conhecimento não era mais uma obrigação fria, mas uma canção antiga que Shanti entoava com sabedoria. Enquanto ela explicava conceitos complexos de física usando o movimento da água no balde, Arjun sentia um véu sendo removido de seus olhos cansados. Ele percebeu que Shanti não era apenas uma faxineira, mas uma mulher cuja inteligência fora sufocada pela pobreza e pelas circunstâncias cruéis da vida. A conexão entre eles transcendia as barreiras sociais da Índia, criando um santuário de aprendizado genuíno em meio ao pó e aos produtos de limpeza. O rapaz, pela primeira vez em sua vida, desejava aprender não por medo, mas por pura e absoluta curiosidade intelectual. No entanto, a paz desse momento foi abruptamente interrompida pela figura imponente do Sr. Gupta, que observava a cena de uma distância segura e desdenhosa. Ele não conseguia compreender por que o filho de um bilionário perderia seu tempo precioso ouvindo as elucubrações de uma empregada doméstica de baixo escalão social. Para o diretor, a ordem das castas era absoluta, e qualquer desvio era visto como uma ameaça à reputação da estando. Xavier. Ele pegou seu telefone e discou o número privado de Rajesh Singhania, decidido a relatar aquela conduta que considerava inaceitável. Rajesh recebeu a notícia enquanto assinava um contrato multimilionário em seu escritório panorâmico, sentindo o sangue ferver de uma indignação que beirava a fúria cega. Ele não podia acreditar que Arjun estava se humilhando ao buscar conselhos de alguém que vivia na lama da sociedade indiana contemporânea. O nome Singhania não fora construído para ser associado a faxineiras, e ele decidiu que era hora de intervir de maneira drástica e definitiva. A imagem de seu filho limpando o chão e conversando com Shanti era uma mancha que ele pretendia apagar imediatamente com sua influência. Arjun, alheio à tempestade que se formava em sua casa, continuava a resolver problemas de álgebra no chão da biblioteca. Guiado pela voz suave de Shanti, ele descobriu que ela possuía uma habilidade matemática extraordinária, capaz de simplificar o que os professores tornavam impossível e obscuro para sua mente. Cada equação resolvida era uma pequena vitória sobre a mediocridade que Rajesh sempre lhe atribuíra com tanta crueldade e desprezo. Ele sentia uma alegria genuína, um sentimento que o luxo de sua vida anterior nunca fora capaz de proporcionar. Independentemente do preço de seus brinquedos, Shanti observava o progresso de Arjun com uma satisfação silenciosa, mas seu coração estava pesado com a premonição do desastre iminente que sentia no ar quente. Ela conhecia a natureza implacável de homens como Rajesh, que viam o mundo apenas como um tabuleiro de xadrez, onde os pobres eram peões descartáveis. Cada sorriso que ela trocava com o rapaz era temperado pela amargura de saber que aquela bolha de aprendizado seria estourada em breve. Ela queria protegê-lo da verdade por mais algum tempo,
Mas o karma exigia que o confronto ocorresse finalmente. Naquela noite, quando Arjun entrou na mansão, encontrou Ragesh, esperando por ele no centro do salão principal, rodeado por uma aura de autoridade opressora. O ar parecia ter sido sugado do cômodo, deixando apenas o cheiro de incenso e a tensão elétrica que precedia uma grande explosão de raiva paternal. Ragesh não gritou inicialmente, mas sua voz fria cortou o silêncio como uma lâmina afiada, exigindo explicações sobre sua amizade inadequada com a faxineira da escola. O confronto direto era inevitável, e Arjun sentiu que precisava defender a única pessoa que realmente o vira. Você está jogando o futuro da nossa linhagem no lixo por causa de uma mulher insignificante que não sabe o seu lugar. Rugiu Ragesh finalmente. Arjun, no entanto, não recuou como costumava fazer no passado, mantendo o olhar firme e carregado de uma nova dignidade que ele aprendera entre baldes e vassouras. Ele respondeu que Shanti lhe ensinara mais em uma semana do que todos os tutores caros que seu pai contratara ao longo dos anos. A fúria de Rajesh atingiu o ápice, e ele proibiu Arjun de falar com ela novamente. O rapaz subiu para seu quarto, sentindo que a mansão era agora um campo de batalha, onde as linhas de frente estavam claramente definidas. Ele olhou para os livros de sua mãe e sentiu que Shanti era o único elo real que ele tinha com a mulher que o trouxera ao mundo. A proibição de seu pai apenas serviu para fortalecer seu desejo de descobrir a verdade sobre o passado e sobre a identidade da faxineira. Arjun percebeu que o dinheiro de Rajesh podia comprar o silêncio de muitos, mas não poderia apagar a conexão espiritual forte. Enquanto a lua subia sobre o mar Arábico, Shanti caminhava pelas ruas lamacentas de seu bairro, sentindo-lhe peso do mundo em seus ombros cansados e feridos. Ela sabia que Rajesh tentaria destruí-la para manter sua imagem de perfeição e controle absoluto sobre a vida de seu herdeiro. No entanto, ela não sentia medo por si mesma, mas sim uma profunda preocupação pelo jovem que estava apenas começando a florescer sob sua tutela. Ela apertou a velha fotografia de Maya contra o peito, prometendo que não deixaria Arjun se perder na escuridão da arrogância. No dia seguinte, a escola St. Xavier parecia diferente, com uma atmosfera de segredos cochichados e olhares carregados de julgamento social por parte de todos os alunos. Arjun ignorou os avisos de seu pai e foi direto ao encontro de Shanti, que estava limpando os vitrais da capela da escola. Ele precisava saber por que ela conhecia sua mãe e qual era o segredo que a pasta amarelada escondia sob tantas décadas de poeira e silêncio. A urgência em suas palavras era evidente. Mas Shanti apenas indicou que o lugar não era seguro para conversas. Rajesh, não satisfeito com as ordens dadas ao filho, decidiu visitar a escola pessoalmente para confrontar a mulher que ousara interferir em sua dinâmica familiar interna. Ele chegou em seu carro luxuoso, cercado por seguranças, criando um contraste brutal com a simplicidade do ambiente escolar frequentado pelos trabalhadores humildes. O encontro entre o bilionário e a faxineira foi um momento de alta tensão dramática, onde o silêncio falava mais do que as palavras de ódio destiladas. Ragesh ofereceu a Shanti uma quantia exorbitante de dinheiro para que ela desaparecesse da vida de seu filho imediatamente. Shanti olhou para o cheque assinado com desprezo, vendo nele não uma oportunidade de fuga, mas o símbolo da corrupção que destruíra tantas vidas no passado sombrio. Ela recusou a oferta com uma dignidade que deixou Rajesh momentaneamente sem palavras, lembrando-o de que nem tudo no mundo tinha um preço fixado. O rosto do empresário escureceu de ódio, e ele prometeu que ela se arrependeria amargamente de ter desafiado um homem com seu poder e recursos. O conflito escalou para uma guerra de vontades, onde a moralidade estava sendo testada em cada gesto. Arjun testemunhou a cena escondido atrás de um pilar de mármore, sentindo uma mistura de orgulho por Shanti e um asco profundo pelas táticas de seu pai bilionário. Ele percebeu que a riqueza de Rajesh era uma casca oca, desprovida de qualquer honra ou compaixão genuína pelos outros seres humanos. A determinação de Shanti em recusar o dinheiro confirmou suas suspeitas de que ela era alguém especial.
guardiã de um segredo valioso. O rapaz decidiu que não seria mais um fantoche nas manos de um mestre de marionetes cruel e sem coração. A tensão entre as classes sociais tornou-se o tema central das discussões na escola. Enquanto os alunos começavam a tomar partidos naquela disputa inusitada e tensa, alguns admiravam a coragem de Arjun em desafiar as convenções, enquanto outros o ridicularizavam por se associar a alguém de um estrato social considerado inferior. Shanti continuava seu trabalho com a cabeça erguida, ignorando os insultos e as tentativas de intimidação por parte dos asseclas de Rajesh Singhania. Ela era uma rocha de estabilidade em um mar de incertezas e preconceitos que ameaçava engolir a todos. Durante uma aula de história sobre a independência da Índia, Arjun fez uma pergunta provocativa sobre a justiça social e a igualdade real entre os cidadãos indianos. O professor ficou desconfortável, sentindo a mudança de atitude no rapaz que antes mal prestava atenção ao que era dito em sala de aula. Shanti, do lado de fora da sala, ouviu a voz firme de Arjun e sentiu que seu trabalho de despertar aquela alma estava começando a dar frutos. O conhecimento que ela compartilhara estava transformando-o em um homem capaz de pensar criticamente sobre o seu mundo. Rajesh, furioso com a recusa de Shanti, começou a usar seus contatos para tornar a vida dela um inferno burocrático e social, fora dos muros da escola Senta Xavier. Ele enviou inspetores ao seu pequeno barraco e tentou fazer com que ela fosse demitida sob falsas alegações de negligência e roubo. No entanto, a reputação de Shanti entre os outros funcionários era impecável, e eles se uniram em uma rede silenciosa de proteção ao redor da colega. A solidariedade dos pobres provou ser um obstáculo inesperado para os planos maquiavélicos do bilionário, enfurecido e vingativo. Arjun percebeu as manobras de seu pai e decidiu agir por conta própria, usando suas economias secretas para ajudar Shanti a enfrentar as dificuldades financeiras impostas injustamente. Ele visitou a favela pela primeira vez, confrontando a realidade chocante da pobreza que existia a poucos quilômetros de sua própria mansão de cristal. A visão das condições de vida de Shanti reforçou seu desejo de lutar contra as injustiças que seu pai representava. O abismo entre seus dois mundos estava diminuindo, enquanto a verdade sobre sua origem começava a latejar em sua mente inquieta e confusa. No final daquele dia exaustivo, Shanti e Arjun sentaram-se mais uma vez no banco de madeira, sob a luz suave do entardecer que dourava as paredes da escola Seta Xavier. Ela disse que o momento de revelar a verdade estava se aproximando, pois as forças do karma não poderiam ser contidas por muito mais tempo. Arjun sentiu um frio na barriga, uma mistura de medo e antecipação pelo que estava por vir no próximo capítulo. O segredo da faxineira era a chave para sua liberdade, mas também o início de uma tormenta que destruiria tudo o que conhecia. Eles se despediram com um olhar de entendimento mútuo, sabendo que a batalha contra Rajesh estava apenas começando e que o preço da verdade seria extremamente alto para ambos. Arjun caminhou em direção ao seu carro, sentindo que cada passo o afastava mais da ilusão de poder que o dinheiro de seu pai proporcionava. Ele não era mais o pior aluno da escola, mas um estudante da vida, aprendendo lições de coragem com a professora mais improvável. A noite caiu sobre Mumbai, trazendo consigo os segredos que o amanhã se encarregaria de revelar de forma explosiva. As estrelas brilhavam sobre a cidade, testemunhas silenciosas de uma história de redenção e sacrifício que estava sendo escrita nas ruas e nos corações de seus habitantes resilientes. Shanti rezou mais uma vez, pedindo forças para enfrentar o que estava por vir, sabendo que seu papel no destino de Arjun era crucial e doloroso. O bilionário Rajesh Singhania, em sua torre de marfim, planejava seu próximo passo, sem saber que o poder da verdade era muito superior a qualquer fortuna. O palco estava montado para a revelação chocante que abalaria as estruturas de toda a sociedade. Arjun fechou os olhos e viu o rosto de Shanti sobreposto à imagem desbotada de sua mãe Maya, sentindo uma paz estranha em meio ao caos iminente. Ele sabia que o segredo que estava prestes a ser revelado
mudaria não apenas seu nome, mas sua própria essência como ser humano neste mundo desigual. O relógio na parede da mansão marcava a meia-noite, simbolizando o fim de uma era de mentiras e o início de um novo amanhecer para o herdeiro dos Singania. O silêncio da casa era apenas a calmaria antes da tempestade final que destruiria as máscaras de todos. A tarde em Mumbai estava particularmente úmida, com nuvens pesadas pairando sobre o campo de cricket da escola Senta. Sabir, Arjun, jogava com uma fúria renovada, cada batida na bola sendo um protesto contra a autoridade gelada de seu pai. Ele corria até que seus pulmões ardessem, buscando na exaustão física um refúgio para a confusão mental que as palavras de Shanti haviam plantado em seu coração. O suor escorria por seu rosto, misturando-se à poeira vermelha do campo, enquanto ele ignorava os gritos de seus colegas de equipe. Após a partida, o rapaz dirigiu-se aos vestiários isolados, um lugar onde o silêncio era apenas quebrado pelo gotejar constante das torneiras antigas. Ele sentia-se exausto, mas sua mente continuava a trabalhar febrilmente sobre os mistérios que cercavam a figura de Shanti e o passado de sua mãe. Arjun retirou a camisa de seda do uniforme, jogando-a sobre o banco de madeira enquanto tentava recuperar o fôlego perdido. Ele não percebeu que Shanti estava no corredor adjacente, recolhendo as toalhas usadas com sua habitual e silenciosa diligência materna. Shanti entrou no vestiário para organizar o material de limpeza quando seus olhos pousaram sobre o ombro esquerdo de Arjun, que estava de costas. No exato momento em que a luz do entardecer atravessou a pequena janela alta, ela viu uma marca de nascença perfeitamente definida em forma de lua crescente. O tempo pareceu congelar ao seu redor, e o cesto de vime que ela carregava caiu no chão de cimento, espalhando tecidos brancos por toda parte. Seu coração deu um salto violento contra as costelas, sufocando qualquer som. Arjun virou-se rapidamente ao ouvir o barulho, encontrando Shanti pálida, com os olhos arregalados de terror e uma emoção que ele não conseguia identificar. Ela apontava para o seu ombro com a mão trêmula, enquanto lágrimas silenciosas começavam a sulcar o rosto marcado pelas rugas da pobreza extrema. O rapaz sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha, percebendo que aquela simples marca de pele possuía um significado que transcendia sua compreensão atual. O silêncio no vestiário tornou-se tão denso que era quase impossível respirar normalmente. As memórias de 18 anos atrás atingiram Shanti como uma monção devastadora, trazendo o cheiro de chuva e o som de gritos de dor. Ela se viu novamente no hospital público superlotado, onde o caos reinava sob lâmpadas fluorescentes que piscavam incessantemente. Naquela noite terrível, o destino de duas crianças havia sido selado por uma decisão desesperada, tomada em meio ao fogo e à fumaça. Ela se lembrava da pele macia de um bebê e do choro fraco que ecoava nos corredores frios da ala de caridade, longe do luxo. Shanti aproximou-se de Arjun com passos vacilantes, como se estivesse caminhando sobre brasas invisíveis que queimavam sua alma cansada e ferida pelo tempo. Ela estendeu a mão, mas hesitou antes de tocar a pele do rapaz, temendo que o contato pudesse quebrar a ilusão ou confirmar a dor. Arjun permaneceu imóvel, hipnotizado pela intensidade do olhar da mulher, que agora parecia enxergar através de sua carne e ossos. A barreira entre o patrão e a serva desapareceu, deixando apenas dois seres humanos unidos por um segredo. Essa marca, sussurrou ela, sua voz soando como o roçar de folhas secas em um cemitério esquecido pela civilização moderna de Mumbai. Shanti começou a soluçar abertamente, cobrindo o rosto com as mãos calejadas enquanto se ajoelhava no chão úmido do vestiário da escola. Ela via em Arjun não o herdeiro dos Singania, mas a sombra de um passado que ela tentara enterrar com todas as suas forças. O rapaz sentiu uma necessidade urgente de confortar, esquecendo completamente sua posição social e a arrogância que herdara. Arjun ajoelhou-se ao lado dela, colocando as mãos sobre os ombros frágeis da mulher que agora parecia tão pequena e vulnerável diante dele. Ele implorou para que ela explicasse o que aquela marca significava
E por que sua reação fora tão violenta e carregada de tristeza? Shanti olhou para ele com uma ternura que cortou o coração do rapaz. Uma expressão que ele nunca vira nos olhos de Rajesh Singhania. O segredo que ela guardara por quase 2 décadas estava implodindo, ameaçando destruir as mentiras convenientes. Ela começou a contar sobre uma noite de tempestade em que um incêndio irrompeu na maternidade da cidade, causando pânico entre médicos e pacientes indefesos. Shanti trabalhava lá como uma jovem auxiliar, carregando seu próprio filho doente nos braços enquanto tentava salvar os bebês da ala de luxo. Rajesh Singhania estava lá, desesperado, para salvar seu herdeiro. Mas ele usou sua influência para garantir que apenas o seu filho recebesse o tratamento de emergência disponível. O filho biológico de Shanti, esquecido na fumaça, não teve a mesma sorte. Enquanto as chamas consumiam as esperanças de Shanti, ela percebeu que o bebê de Maya, o verdadeiro Arjun, corria risco de vida sem assistência imediata. Em um ato de sacrifício extremo e movida por uma compaixão que desafiava a lógica humana, ela trocou as identidades para salvar a criança. Ela permitiu que o mundo acreditasse que o filho do bilionário sobrevivera, enquanto ela enterrava seu próprio sangue sob um nome que ninguém lembraria. O Arjun que agora estava diante dela era, na verdade, o fruto daquela noite de horror. O rapaz ouvia o relato com o coração disparado, sentindo como se o chão sob seus pés estivesse se abrindo em um abismo infinito. A revelação de que sua vida inteira fora construída sobre o sacrifício do filho de Shanti e a crueldade de Rajesh era insuportável. Ele olhou para suas mãos limpas e imaginou o sangue e a poeira daquela noite, sentindo um peso de dívida que nenhum dinheiro poderia pagar. A marca de lua crescente em seu ombro era a prova irrefutável de sua verdadeira origem. Então, eu não sou um Singhania por sangue? Perguntou ele, sua voz falhando, enquanto a realidade de sua existência era reescrita em segundos. Shanti balançou a cabeça negativamente, explicando que ele era o filho que ela escolhera salvar. Mesmo que isso significasse viver uma vida de servidão eterna, ela o observara crescer de longe, sentindo cada uma de suas dores e celebrando cada pequena vitória silenciosa através dos muros da mansão. Sua presença na escola como faxineira não fora coincidência, mas uma forma de estar perto de sua alma. Arjun sentiu uma mistura de ódio por Rajesh e uma gratidão avassaladora por Shanti, que abrira mão de tudo para que ele tivesse uma chance. Ele percebeu que sua rebeldia e sua dificuldade em se encaixar no mundo do pai eram sinais de que sua essência pertencia a outro lugar. A conexão que sentira com a faxineira desde o primeiro dia agora fazia todo o sentido lógico e emocional em sua mente. Ele era o filho do karma, uma semente plantada na riqueza, mas enraizada na dor. A escuridão começou a preencher o vestiário. Mas para Arjun, era como se uma luz ofuscante tivesse finalmente revelado a verdade escondida nas sombras. Ele abraçou Shanti com uma força que transmitia todo o seu arrependimento por não ter percebido a verdade mais cedo em sua vida. Naquele abraço, as classes sociais de Mumbai foram reduzidas a nada, restando apenas o vínculo inquebrável entre um protetor e seu protegido. O destino havia completado um ciclo doloroso, preparando o terreno para o confronto final com a mentira. Shanti recuperou um pouco da compostura, avisando Arjun que Rajesh nunca poderia saber que ela revelara o segredo sob o risco de graves consequências. O bilionário fizera pactos com o silêncio e usara sua fortuna para apagar os registros daquele incêndio fatídico que mudara tantas vidas. Se a verdade viesse à tona, o império dos Singhania desmoronaria como um castelo de areia, atingido por uma onda gigante do mar Arábico. O rapaz prometeu que seria cauteloso, mas seu coração clamava por justiça para Shanti. Eles saíram do vestiário separadamente, mantendo a aparência de normalidade para os observadores casuais que ainda circulavam pelos corredores da prestigiada seta. Xavier. No entanto, nada seria como antes para Arjun, que agora via cada detalhe de sua vida luxuosa como um lembrete do que fora roubado de Shanti.
O carro de luxo que o esperava na saída parecia uma carruagem fúnebre, carregando os restos mortais de sua identidade anterior. Ele olhou para o motorista com um olhar de estranhamento profundo e amargo. Durante o jantar, Arjun observou Rajesh cortando um bife com precisão cirúrgica. A mesma frieza que ele demonstrara 18 anos atrás, no hospital em chamas. Cada palavra que o pai dizia sobre sucesso e linhagem soava agora como uma piada macabra e ofensiva aos ouvidos do jovem herdeiro. Arjun sentia vontade de gritar a verdade, de confrontar o homem que construíra sua glória sobre a morte de uma criança inocente e pobre. No entanto, ele sabia que precisava de provas sólidas para destruir o monstro. Ele subiu para seu quarto e trancou a porta, revirando seus pertences em busca de qualquer pista adicional que pudesse corroborar a história de Shanti. Suas mãos tremiam enquanto ele olhava para o espelho, focando na marca de nascença que agora era o seu bem mais precioso e doloroso. O ódio por Rajesh crescia como uma erva daninha em seu peito, sufocando qualquer resquício de afeto filial que ainda pudesse existir. Arjun decidiu que usaria os próprios recursos do pai para desmascarar a farsa criminosa. Enquanto isso, Shanti caminhava de volta para sua favela, sentindo um alívio misturado com um medo paralisante pelo futuro que aguardava o seu querido Arjun. Ela sabia que abrira a caixa de Pandora e que as forças que desencadeara não poderiam ser contidas por orações simples diante de Ganesha. A verdade era uma faca de 2 gumes, capaz de libertar o rapaz, mas também de destruir qualquer segurança que ele ainda possuía. Ela deitou-se em sua esteira fina, ouvindo o barulho da chuva que começava a cair. A tempestade que se formava sobre Mumbai naquela noite era apenas um reflexo do caos que estava prestes a explodir na vida da família Singhania. Arjun passou a noite em claro, traçando planos e buscando em sua memória cada detalhe das conversas que ouvira entre seu pai e os advogados da família. Ele percebeu que a pasta amarelada que encontrara na biblioteca da escola era apenas a ponta do iceberg de corrupção. O próximo passo exigiria uma coragem que ele nunca soubera que possuía em seu âmago. No dia seguinte, o comportamento de Arjun na escola mudou drasticamente, tornando-se ainda mais retraído e observador do que o habitual para os seus colegas. Ele evitava Shanti para não levantar suspeitas, mas seus olhos se encontravam ocasionalmente, trocando promessas silenciosas de resistência e lealdade absoluta. Sir, Gupta notou a tensão no rapaz e informou Rajesh que o serviço comunitário parecia estar afetando a saúde mental do herdeiro de forma negativa. O bilionário decidiu que era hora de encerrar aquela farsa de uma vez. Rajesh planejou uma festa de gala para celebrar o aniversário de 18 anos de Arjun, uma ocasião onde ele pretendia anunciar o futuro do filho na empresa. Ele não sabia que o rapaz estava preparando seu próprio anúncio, um que abalaria as estruturas da alta sociedade indiana de forma irremediável. O convite para a festa foi enviado a todos os nomes importantes, enquanto nos bastidores, a verdade se preparava para dançar sob os holofotes. O rastro do tempo estava sendo seguido por um vingador implacável. Ao final deste capítulo, Arjun estava parado na varanda de seu quarto, olhando para as luzes da cidade com uma determinação fria e cortante como o aço. Ele sabia que o segredo da faxineira era o seu maior poder, mas também a sua cruz mais pesada para carregar nos próximos dias. A jornada para a redenção exigiria que ele perdesse tudo o que possuía para encontrar quem ele realmente era no mundo. O jogo de espelhos dos Singhania estava prestes a terminar em 1000 pedaços estilhaçados. Arjun sentia que cada tijolo da mansão Singhania era uma mentira sólida. Ele não conseguia mais olhar para as pinturas caras sem ver o rosto de Shanti em cada pincelada de dor. A riqueza que antes o envolvia agora parecia um sudário, sufocando sua respiração e turvando sua visão da realidade. Ele evitava Rajesh, temendo que seu ódio transbordasse em palavras que não poderiam ser retiradas. O silêncio na mesa de jantar era tão pesado quanto o chumbo, uma barreira intransponível entre o mestre e o filho que não era realmente seu. No dia seguinte, um grupo de colegas liderado por Vicky,
o filho de um político influente. Planejou uma armadilha cruel. Eles invejavam a mudança repentina de Arjun, sua nova postura de dignidade que os fazia parecer superficiais e pequenos. Durante um intervalo na biblioteca, Vicky escondeu um pacote de substâncias proibidas na mochila de Arjun, trocando olhares cúmplices com os outros. Eles queriam ver o herdeiro caído. Queriam provar que ele era tão corruptível quanto qualquer um deles. Ignorando que o rapaz agora carregava uma força interior muito maior e muito mais pura, a polícia chegou à escola de forma discreta, agindo sob uma denúncia anônima que fora cuidadosamente orquestrada para destruir a reputação do jovem. Arjun foi chamado à sala do diretor. Onde Osier. Gupta tremia diante da possibilidade de um escândalo em sua instituição de elite. Quando abriram sua mochila e revelaram o conteúdo comprometedor, o rapaz não demonstrou medo, mas uma profunda resignação com o karma que parecia persegui-lo. Ele olhou para a janela e viu Shanti observando a cena de longe, com os olhos cheios de uma preocupação maternal e profunda. Rajesh Singhania foi notificado imediatamente e chegou à delegacia como um furacão de arrogância e poder político. Ele não perguntou a Arjun se ele era inocente. Ele simplesmente exigiu que o inspetor destruísse as evidências e silenciasse os registros. Para Rajesh, a verdade era irrelevante, contanto que a fachada da família Singhania permanecesse impecável perante os sócios e a mídia. Arjun sentiu um nojo profundo ao ver seu pai tentar comprar a justiça, percebendo que esse era o mesmo método usado na noite do incêndio no hospital público de Mumbai, Shanti. Entretanto, não ficou de braços cruzados enquanto via seu filho biológico ser sacrificado novamente no altar do orgulho dos ricos. Ela sabia que Vicky e seus amigos haviam planejado tudo, pois os ouvira sussurrar no depósito de materiais de limpeza dias antes. Com a coragem que apenas uma mãe que já perdeu tudo pode possuir, ela se dirigiu à delegacia, vestindo seu sari mais limpo e carregando sua dignidade como um escudo. Ela estava disposta a testemunhar, mesmo sabendo que Rajesh usaria toda a sua influência para esmagá-la como um inseto insignificante. Na sala de interrogatório, Arjun recusou-se a aceitar os advogados caros que Rajesh enviara para protegê-lo das consequências de seus atos. Ele declarou que só falaria a verdade e que não permitiria que o dinheiro de seu pai limpasse um caminho que ele queria percorrer com integridade. O inspetor, um homem endurecido pela corrupção da cidade, ficou surpreso com a firmeza do rapaz, que preferia a prisão à desonra de um suborno. Arjun sentia que cada segundo naquela cela o aproximava mais da realidade de Shanti, libertando-o das correntes de ouro puro. Rajesh confrontou Shanti no corredor da delegacia, seus olhos brilhando com uma malícia que poderia congelar o próprio sol de verão. Ele a ameaçou com a miséria absoluta e a prisão se ela ousasse abrir a boca contra o grupo de amigos influentes de Arjun. No entanto, Shanti não recuou, lembrando ao bilionário que ela já vivia na miséria e que não tinha nada a perder, exceto a alma de seu filho. O poder de Rajesh parecia diminuir diante da força moral daquela mulher, cuja voz era calma, mas carregada de uma autoridade celestial. O depoimento de Shanti foi detalhado e preciso, expondo as mentiras de Vicky e revelando as imagens das câmeras de segurança que a escola tentara esconder. Ela descreveu como viu os rapazes plantarem as provas na mochila de Arjun, fornecendo horários e localizações que os advogados de Rajesh não puderam refutar. O inspetor percebeu que a verdade estava do lado da faxineira, e a pressão política começou a falhar diante das evidências físicas inquestionáveis. Arjun foi liberado, mas a ferida entre ele e seu pai agora era um abismo intransponível e cheio de sombras amargas. Ao sair da delegacia, Arjun não entrou no carro de Rajesh, mas caminhou em direção a Shanti, que o esperava sob a chuva fina. Ele a abraçou diante de todos, ignorando os flashes dos fotógrafos e o olhar furioso de seu pai, que assistia à cena de longe. Naquele momento, ele renunciou publicamente à proteção do Singhania, escolhendo a verdade daquela mulher humilde em vez da segurança mentirosa da mansão.
O escândalo que Ragesh tanto temia estava apenas começando, mas de uma forma que ele jamais poderia ter previsto em seus planos de controle. Ragesh sentiu-se humilhado pela escolha do filho, vendo seu império de aparências ser desafiado por uma mulher que ele considerava lixo humano. Ele jurou que Arjun pagaria caro por sua traição, retirando todos os seus privilégios, cartões de crédito e o acesso à herança que um dia seria sua. Para o bilionário, o amor era uma transação comercial. E como Arjun quebrara o contrato de obediência, ele não teria mais lugar em sua vida. A solidão começou a rastejar pelos corredores da mansão Singania, enquanto Arjun descobria o que significava ser verdadeiramente livre hoje. Arjun passou a noite em um abrigo simples, sentindo pela primeira vez a aspereza de um lençol barato e o som constante da fome ao seu redor. Ele não sentia medo, mas uma estranha sensação de pertencimento que nunca experimentara nos quartos climatizados de sua infância solitária e rica. Suas mãos ainda doíam do trabalho na escola, mas seu coração estava leve, despojado das expectativas de uma linhagem que não era sua. Ele pensava em Shanti e na promessa de que a verdade completa seria revelada sob o olhar atento e justo do deus Ganesha. No dia seguinte, a notícia da rebeldia do herdeiro Singania estampava as capas dos tabloides de Mumbai, gerando debates acalorados sobre a juventude e os valores sociais. Ragesh tentava conter os danos às suas ações na bolsa de valores, mas a imagem de Arjun abraçando a faxineira tornara-se um símbolo de resistência. A alta sociedade olhava para o Singania com uma mistura de pena e desprezo, sussurrando sobre a fraqueza de um pai que não conseguia controlar o próprio filho. O poder de Rajesh estava sendo erodido por um gesto de afeto genuíno. Shanti levou Arjun para o seu pequeno cômodo na favela, onde o cheiro de incenso lutava contra a fumaça das cozinhas comunitárias vizinhas. Ela serviu-lhe um chá simples, e eles conversaram por horas sobre o futuro e os perigos que Rajesh representava para ambos. Ela o alertou de que o bilionário não desistiria facilmente e que usaria toda a sua rede de contatos criminosos para silenciar a verdade sobre o incêndio. Arjun ouvia com atenção, percebendo que sua vida agora era uma luta pela sobrevivência e pela honra de sua verdadeira e real identidade. Enquanto isso, Rajesh descobriu que Arjun estava investigando os registros antigos do hospital, buscando provas documentais que pudessem levar o caso à justiça formal. O empresário sentiu o pânico crescer em seu peito, sabendo que sua reputação e sua liberdade dependiam de manter aqueles segredos enterrados para sempre no passado. Ele ordenou que seus homens seguissem cada passo do rapaz, prontos para intervir de forma violenta se ele chegasse perto demais da verdade absoluta. A caçada humana começara nas ruas movimentadas de Mumbai. Sob o olhar indiferente dos arranha-céus luxuosos e distantes, Arjun encontrou um antigo enfermeiro que trabalhara na noite do incêndio. Um homem que vivia agora na obscuridade e no medo constantes de represálias. O encontro ocorreu em um beco escuro perto do porto, onde o som das ondas abafava as vozes trêmulas de quem tinha muito a esconder. O enfermeiro confirmou que vira Rajesh subornar o médico de plantão para priorizar apenas um berço, deixando os outros à mercê das chamas devoradoras. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando, formando uma imagem terrível de ganância e crueldade sem limites humanos. Com essas informações, Arjun sentiu que tinha o poder de destruir Rajesh, mas Shanti o lembrou de que a vingança sem sabedoria apenas geraria mais karma negativo. Ela queria que ele buscasse a justiça, não apenas para punir o bilionário, mas para honrar a memória da criança que morrera no seu lugar. O rapaz percebeu que sua missão era maior do que seu ódio pessoal. Era uma busca pela redenção de uma alma que fora trocada injustamente. Eles decidiram que a verdade seria revelada no festival de Ganesha, diante de toda a comunidade local. Os amigos de Vicky, sentindo o peso da culpa e o medo de serem expulsos da escola, começaram a se afastar da influência maléfica do líder. Um deles procurou Arjun para pedir perdão, revelando que Rajesh pagara uma quantia considerável
para que eles armassem a cilada na biblioteca da escola Estami. Xavier. Essa confissão foi o golpe final na lealdade que Arjun ainda sentia pelo passado. Provando que o homem que o criara era capaz de qualquer vilania, o círculo de proteção ao redor de Rajesh estava se fechando. Enquanto seus aliados o abandonavam covardemente, Arjun preparou um dossiê completo com o testemunho do enfermeiro, as fotos da marca de nascença e a confissão do colega de escola sobre a armadilha. Ele sabia que entrar na mansão para confrontar Rajesh seria perigoso, mas ele não tinha mais nada a temer de um homem que já perdera a humanidade. Chantiou por elle, pedindo que os deuses o guiassem através da tempestade de mentiras que o cercava como um nevoeiro tóxico. O herdeiro dos Singania estava pronto para enfrentar o dragão em seu próprio castelo de cristal e de espelhos. No dia seguinte, Arjun caminhou até a mansão pela última vez, sentindo o peso dos olhares dos seguranças que antes o serviam com uma obediência cega e mecânica. Ele entrou no escritório de Rajesh sem bater, encontrando o homem sentado em sua poltrona de couro, cercado por sombras que pareciam ganhar vida própria. O silêncio entre eles era como um campo de batalha após a carnificina, onde as palavras eram as únicas armas que restavam para serem usadas. Arjun colocou os documentos sobre a mesa, e o rosto de Rajesh tornou-se uma máscara de puro terror. A verdade não pode ser comprada. Rajesh, ela sobrevive na lama e nas cinzas de onde você tentou bani-la, disse Arjun com uma voz calma e inabalável. Rajesh olhou para os documentos e percebeu que seu império de papel estava prestes a queimar sob a luz fria da realidade documentada e provada. Ele tentou mais uma vez oferecer dinheiro, uma vila no exterior, qualquer coisa para que Arjun desaparecesse e levasse Shanti consigo para longe. Mas o rapaz apenas sorriu, sentindo uma pena profunda do homem que pensava que tudo no universo tinha um preço. Arjun virou as costas para o luxo e para o homem que chamara de pai, caminhando em direção à porta com a cabeça erguida e o coração em paz. Ele sabia que o processo legal seria longo e doloroso, mas ele estava disposto a lutar por cada fragmento de verdade que Shanti preservara. Ao sair pelos portões, ele viu Shanti esperando por ele, na calçada. Um símbolo de resistência e amor que nenhuma fortuna poderia jamais igualar. O 5º capítulo de sua vida terminava com a destruição das ilusões e o nascimento de uma esperança real. A atmosfera pesada de Mumbai parecia se condensar ao redor dos portões da mansão Singania, enquanto Shanti caminhava decidida, ignorando os olhares de desprezo dos guardas. Ela não era mais a sombra silenciosa que limpava os corredores da escola Seta, Xavier, mas uma mulher movida pela força inexorável da verdade. Cada passo sobre o cascalho fino da entrada ecoava como uma batida de tambor, anunciando o fim de uma era de privilégios injustos. Seus olhos, normalmente baixos, brilhavam com uma determinação que nenhuma fortuna poderia comprar ou silenciar naquela tarde cinzenta e úmida. Rajesh Singania aguardava no centro de sua biblioteca monumental, cercado por livros de couro que ele nunca lera e troféus de uma glória construída sobre a areia. Ele sentia que o controle de sua vida estava escorrendo por entre seus dedos, mas seu orgulho se recusava a aceitar a derrota iminente. Quando Shanti entrou no recinto, o ar pareceu esfriar subitamente, carregado com o peso de 1000 memórias que ele tentara enterrar sob o concreto de seus empreendimentos imobiliários. O silêncio que se seguiu foi uma arma silenciosa, cortando a arrogância do bilionário impiedoso. Você não deveria ter vindo aqui, mulher, disse Rajesh, sua voz falhando levemente, apesar de sua tentativa desesperada de manter a postura de um imperador. Shanti não respondeu imediatamente. Apenas colocou sobre a mesa de carvalho uma pequena caixa de metal enferrujada, cujo som seco quebrou a tensão. Dentro daquela caixa residiam as cinzas de uma esperança e os registros médicos que provavam a troca cruel ocorrida no hospital público. Ela o olhou nos olhos, revelando uma dor que era maior que qualquer ameaça que ele pudesse proferir contra sua vida. A revelação final começou a transbordar como um rio após a monção,
enquanto Shanti descrevia o momento exato em que a ganância de Rajesh selou o destino. Ela contou como ele subornou os médicos para usarem o único ventilador disponível para o bebê que ele acreditava ser seu, enquanto o filho dela sufocava. O que Rajesh nunca soubera, até aquele momento de agonia, era que o bebê que ele salvou era, na verdade, o sangue de Shanti, o destino. Em sua ironia mais amarga e justa, fizera com que ele protegesse o filho da humilde faxineira. O rosto de Rajesh tornou-se uma máscara de puro horror e desespero, enquanto a lógica perversa do karma se revelava diante de sua mente atordoada. Ele percebeu que passara 18 anos investindo sua fortuna, seu tempo e seu ego na criação de uma criança que não pertencia à sua linhagem. O filho biológico de Rajesh, o verdadeiro herdeiro dos Singania. Fora aquele que morrera no hospital devido à falta de equipamentos que o próprio pai sequestrara. A injustiça que ele plantara com tanta arrogância florescera em sua própria destruição emocional e espiritual definitiva. Hoje, as paredes da biblioteca pareciam sussurrar os pecados de Rajesh, enquanto Shanti permanecia imóvel. Uma estátua de sofrimento e dignidade em meio ao luxo obsceno. Ela não buscava o dinheiro dele, nem mesmo uma reparação financeira que pudesse aliviar sua pobreza extrema em Dharavi. Apenas o reconhecimento da dor. O bilionário caiu de joelhos sobre o tapete persa caríssimo, sentindo o peso esmagador da verdade que transformava todo o seu império em cinzas inúteis. O Arjun que ele desprezara como o pior aluno era, ironicamente, o único vestígio de vida que lhe restara. Arjun apareceu no topo da escadaria, observando a cena com um olhar que misturava tristeza profunda e uma aceitação sombria do destino que o envolvera. Ele ouvira cada palavra da revelação de Shanti, sentindo como se sua própria alma estivesse sendo arrancada de seu corpo e costurada novamente. O rapaz não sentia mais ódio pelo homem caído no chão, apenas uma piedade infinita por alguém que trocara a humanidade pelo poder. A marca de nascença em seu ombro agora brilhava como um selo de pertencimento real àquela mulher que o esperava lá embaixo. "Você sabia?" perguntou Arjun, sua voz ecoando pelo salão vazio da mansão como o som de uma sentença final contra as mentiras de Rajesh. O bilionário olhou para o rapaz, tentando encontrar neles os traços de sua própria face, mas viu apenas a bondade e a resiliência de Shanti. Ele estendeu as mãos, implorando por um perdão que suas ações passadas haviam tornado impossível de alcançar nesta vida terrena. O silêncio de Arjun foi a resposta mais dolorosa. Um corte profundo na alma de um homem que sempre acreditara poder comprar a redenção divina. Shanti aproximou-se de Arjun, colocando a mão sobre seu braço com uma ternura que desafiava as décadas de separação forçada pelas circunstâncias cruéis da vida. Ela disse que o karma não era uma punição, mas um espelho que refletia nossas escolhas ao longo do tempo, para o bem ou para o mal. Naquela sala, a riqueza de Rajesh parecia uma prisão de ouro, enquanto a pobreza de Shanti brilhava com a luz da liberdade espiritual. O rapaz percebeu que sua verdadeira herança não estava nos bancos, mas nos olhos daquela mulher sofrida e sábia. Rajesh começou a rir de forma histérica, uma risada que beirava a loucura absoluta enquanto ele olhava para os papéis espalhados sobre a mesa de madeira. "Cara!" Ele percebeu que sua obsessão pela linhagem pura e pelo sucesso acadêmico de Arjun fora o maior erro de sua existência miserável. O destino brincara com ele, forçando-o a amar e odiar a única coisa que realmente importava no universo, sem saber de sua origem. A mansão Singania, antes um símbolo de glória, agora era apenas um mausoléu de sonhos mortos e pecados expostos cruelmente hoje. A noite começou a cair sobre Mumbai, trazendo consigo as luzes frenéticas da cidade que nunca dorme e que ignora as tragédias individuais de seus habitantes. Shanti pediu que Arjun fizesse sua escolha final, sem pressão ou expectativas, apenas seguindo o que seu coração de ouro lhe ditava naquele momento. O rapaz olhou para as joias e as obras de arte que decoravam a mansão,
sentindo que elas eram apenas pedras frias, sem qualquer significado real. Ele pegou a mão de Shanti, selando seu destino de forma definitiva e corajosa diante do império caído. Eu não sou um herdeiro. Sou apenas o filho de uma mãe que me salvou das chamas, declarou Arjun, sua voz firme e cheia de propósito. Rajesh tentou levantar-se, mas suas pernas não tinham mais força para sustentar o peso de sua própria consciência devastada pela revelação da faxineira. Ele viu os dois caminharem em direção à saída, deixando para trás a opulência que ele passara a vida inteira construindo com tanto suor e sangue alheio. A porta pesada da mansão fechou-se com um estrondo final, marcando o encerramento das mentiras. Do lado de fora, a chuva de monção começou a cair com uma intensidade purificadora, lavando as ruas de Mumbai e os pecados ocultos nas mansões luxuosas. Arjun sentiu as gotas de água em seu rosto como um batismo de realidade, enquanto caminhava ao lado de Shanti em direção ao ponto de ônibus. Ele não tinha mais cartões de crédito, carros de luxo ou roupas de marca, mas sentia uma leveza que nunca conhecera anteriormente. A cidade parecia maior e mais acolhedora agora que ele não era mais um prisioneiro da elite financeira arrogante. Enquanto isso, dentro da biblioteca, Rajesh Singhania permanecia imóvel, olhando para a escuridão que parecia ter engolido toda a sua luz e esperança de futuro. Ele pensava em seu verdadeiro filho, aquele que morrera no hospital devido à sua própria ordem egoísta e cruel de priorizar o ventilador médico. A ironia divina era um veneno lento que ele seria forçado a beber pelo resto de seus dias solitários naquela casa enorme. O silêncio era seu único companheiro. Um lembrete constante de que o dinheiro nunca poderia comprar o amor ou a paz real. Arjun e Shanti chegaram ao pequeno cômodo na favela de Dharavi, onde o calor humano e a simplicidade criavam um ambiente de paz que a mansão nunca teve. O rapaz sentou-se no chão de cimento, ouvindo as histórias de Shanti sobre a noite do incêndio e as dificuldades que ela enfrentara para protegê-lo. Ele percebeu que cada sacrifício dela fora um ato de amor puro, uma forma de garantir que ele tivesse uma chance, mesmo que longe de seus próprios braços. A conexão entre eles era indestrutível agora, enraizada na dor e verdade. O sol do dia seguinte nasceu sobre Mumbai, iluminando as disparidades que definiam a cidade, desde os prédios espelhados até os barracos de zinco e madeira. Arjun acordou cedo para ajudar Shanti com as tarefas domésticas, sentindo uma satisfação genuína em trabalhar com as próprias mãos para ganhar seu sustento. Ele não era mais o pior aluno da escola, mas um aprendiz atento da vida real, onde cada rúpia tinha o sabor do esforço e da dignidade recuperada. Sua transformação era completa, uma metamorfose da alma que o dinheiro nunca poderia ter comprado ou gerado. A notícia da renúncia de Arjun espalhou-se rapidamente pelos círculos sociais, gerando incredulidade e fofocas maldosas sobre a sanidade mental do jovem herdeiro da fortuna dos Singhania. No entanto, para aqueles que o conheciam de verdade na escola Staya Sabir, sua atitude era vista como um ato de coragem suprema e necessária. Ele tornou-se um exemplo de que o caráter não depende do saldo bancário, mas das escolhas que fazemos quando somos confrontados com a verdade. A faxineira e o herdeiro agora caminhavam juntos, desafiando todas as convenções sociais indianas vigentes. Rajesh tentou entrar em contato com Arjun várias vezes, enviando advogados e intermediários com promessas de riqueza e esquecimento de tudo o que fora dito naquela biblioteca. Mas o rapaz recusou todas as ofertas, devolvendo os envelopes fechados como um sinal de que sua decisão era final e não estava à venda. Ele estava focado em estudar para o vestibular das universidades públicas, usando os livros que Shanti guardara com tanto carinho ao longo de todos os anos. O conhecimento agora era sua única arma para construir um novo futuro real e honesto. Shanti via o progresso de Arjun com um orgulho que brilhava em seus olhos cansados, sentindo que sua missão de vida estava finalmente sendo cumprida de forma plena. Ela sabia que o caminho não seria fácil, pois a sociedade indiana raramente perdoa
aqueles que quebram as barreiras invisíveis das castas e classes. Mas com Arjun ao seu lado, ela sentia uma força renovada para enfrentar qualquer tempestade que o destino decidisse enviar em sua direção. Eles eram uma família unida pela tragédia, mas fortalecida por uma verdade que ninguém poderia destruir ou apagar. O impacto da verdade sobre Rajesh foi devastador, levando-o a um estado de depressão profunda e isolamento social dentro de sua própria redoma de vidro e mármore. Seus negócios começaram a sofrer, pois sua mente estava constantemente focada nas cinzas do hospital e no choro do filho que ele mesmo condenara à morte. A justiça do karma não era imediata, mas era lenta e implacável em sua execução, cobrando cada centavo de sofrimento que ele causara aos outros. Ele era o homem mais rico de Mumbai, mas a alma mais pobre e solitária atualmente. Arjun decidiu que usaria sua história para ajudar outras crianças que viviam em situações de injustiça e pobreza nas periferias esquecidas da grande metrópole indiana de Mumbai. Ele começou a trabalhar como voluntário em uma ONG, ensinando matemática e ciências para jovens que, como ele, sentiam-se perdidos em um sistema educacional opressor. Shanti o acompanhava sempre que podia, oferecendo sua sabedoria prática e seu amor maternal a todos que cruzavam o seu caminho. A vida deles tinha agora um propósito que transcendia o egoísmo individual e a acumulação financeira desenfreada. No final deste capítulo, a verdade sobre o passado de Arjun estava totalmente exposta, deixando um rastro de cura e destruição conforme passava pelas vidas dos personagens envolvidos. O rapaz olhou para o horizonte de Mumbai, onde o sol se punha em tons de dourado e púrpura sobre o mar arábico infinito. Ele sentia que finalmente pertencia ao mundo, não como Sinhania, mas como um ser humano livre para escolher seu próprio caminho. O segredo chocante da faxineira libertara sua alma para voar alto, além das muralhas da mansão e do medo. Arjun se adaptou à vida no cortiço de Dharavi com uma resiliência que surpreendeu até mesmo Shanti, que temia pelo conforto do rapaz criado entre sedas. O calor sufocante sob o telhado de zinco e o barulho incessante da vizinhança tornaram-se a trilha sonora de sua nova existência, marcada pela busca da verdade e da simplicidade. Ele trocou os ternos sob medida por algodão barato, mas seus olhos brilhavam com uma clareza que nunca existira na mansão Singhania. Cada manhã começava com o som de orações e o cheiro de incenso matinal. Sem os tutores caros que Rajesh contratava para forçar sua mente, Arjun descobriu que o conhecimento fluía naturalmente quando não havia pressão de uma linhagem arrogante sobre ele. Ele passava horas debruçado sobre livros usados, comprados com o dinheiro que ganhava, trabalhando como entregador de mercadorias durante as manhãs quentes de Mumbai. Shanti sentava-se ao seu lado, costurando roupas para vizinhos enquanto oferecia palavras de encorajamento que alimentavam a alma do rapaz mais do que qualquer banquete luxuoso do passado. O estudo tornou-se um ato de devoção espiritual e gratidão diária. Enquanto isso, na mansão silenciosa, Rajesh Singhania definhava cercado por uma opulência que agora parecia um mausoléu dedicado ao seu próprio egoísmo e crimes terríveis do passado. Os jantares eram servidos em pratos de porcelana fina, mas a comida não tinha sabor, e a solidão sentava-se à cabeceira da mesa como um convidado indesejado. Ele olhava para as fotos de Arjun e sentia uma mistura de fúria e uma saudade lancinante que não conseguia sufocar com bebidas caras. O império que ele construiu com tanta crueldade estava desmoronando internamente agora. Os vizinhos de Shanti, inicialmente desconfiados daquele jovem rico que chegara de repente, começaram a aceitar Arjun como um dos seus. Ao verem sua humildade genuína e esforço, ele ajudava as crianças da favela com as tarefas escolares, transformando o pequeno cômodo de Shanti em um centro de esperança para aqueles que a sociedade costumava ignorar. A barreira da casta e da classe social dissolveu-se sob o sol de Mumbai, provando que o coração humano é o mesmo, independentemente do saldo bancário. Arjun sentia que estava vivendo o seu Dharma. O dia do grande exame nacional chegou sob um céu carregado de nuvens cinzentas,
prenunciando a monção que estava prestes a lavar as ruas da metrópole indiana. Arjun caminhou até o centro de testes com a cabeça erguida, vestindo a mesma camisa simples que usara durante meses de estudo árduo e solitário. Shanti deu-lhe um pouco de iogurte com açúcar para dar sorte, uma tradição antiga que carregava todo o peso de seu amor e sacrifício. Ele não sentia medo do fracasso, pois já havia vencido a batalha interna. Semanas depois, quando os resultados foram publicados, o nome de Arjun apareceu no topo da lista, não por causa de subornos, mas por puro mérito intelectual e dedicação. A notícia chocou a elite de Mumbai, que acreditava que o rapaz era um caso perdido sem a fortuna e os recursos ilimitados de seu pai. Shanti chorou, lágrimas de alegria pura, ao ver o filho que ela salvara das chamas alcançar o sucesso por conta própria e com dignidade. Ela sabia que o ciclo do karma fora finalmente equilibrado pela justiça divina. Rajesh tentou uma última cartada, enviando seu advogado com uma oferta de reconciliação total e a promessa de colocar o nome de Arjun em todos os documentos da herança. O rapaz leu o documento com um sorriso triste, percebendo que seu pai nunca entenderia que a alma não pode ser comprada ou negociada. Ele assinou um termo de renúncia definitiva a qualquer centavo da fortuna do Singhania, enviando-o de volta para a mansão como um sinal de sua libertação final. Arjun escolhera a paz do cortiço em vez da guerra. Um ano depois, Arjun e Shanti caminhavam à beira-mar, observando o pôr do sol que pintava o horizonte com tons de açafrão e violeta profundos. Ele agora era um professor respeitado, dedicando sua vida a educar aqueles que não tinham voz na complexa estrutura social da Índia contemporânea. Shanti, embora mais velha e com os cabelos prateados, carregava uma serenidade que iluminava o ambiente ao seu redor como uma lamparina de sândalo. Eles não eram ricos em posses, mas possuíam uma abundância de amor que nenhuma crise poderia diminuir hoje. A mansão Singhania foi finalmente vendida para um fundo de caridade, pois Rajesh não conseguia mais suportar o peso das lembranças que cada corredor escuro e silencioso evocava em sua mente. Ele mudou-se para um retiro espiritual no Himalaia, buscando no silêncio das montanhas geladas a redenção para os crimes que cometera contra a própria humanidade. O homem que queria controlar o destino de todos acabou sendo um prisioneiro de sua consciência pesada. Vivendo de meditação, o karma completara sua jornada implacável através do tempo e das gerações perdidas. Arjun olhou para Shanti e sentiu uma gratidão infinita por aquela mulher que revelara o segredo mais chocante de sua vida para salvá-lo da escuridão. Ele percebeu que o segredo não era apenas sobre sua origem, mas sobre a capacidade humana de amar incondicionalmente e se sacrificar pelo próximo. As linhas de suas mãos, antes confusas e amargas, agora formavam um desenho claro de propósito e paz espiritual profunda. A história do pior aluno que se tornou o mestre de sua própria alma estava completa, gravada nas estrelas reais. A vida continuou em Mumbai, com seus contrastes brutais e sua beleza escondida entre as frestas da desigualdade social, vá dos sonhos desfeitos. Mas para Arjun e Shanti, o mundo era agora um lugar de verdade, onde cada respiração era um ato de gratidão e cada passo era dado com firmeza. Eles provaram que o amor é a única moeda que mantém seu valor diante da eternidade e da morte inevitável. O mistério da faxineira tornara-se a lenda de um homem que renasceu das cinzas para abraçar a luz divina. Nas noites de chuva, Arjun costumava contar para as crianças da comunidade a história de um príncipe que precisou perder sua coroa de ouro para encontrar um coração de ouro. Ele ensinava que a inteligência não se mede por notas em um papel, mas pela coragem de enfrentar a própria verdade, por mais dolorosa que ela pudesse ser inicialmente. Shanti sorria ao ouvir essas palavras, sabendo que o segredo que ela guardara por tanto tempo havia florescido em uma floresta de esperança para milhares de almas jovens que buscavam um caminho digno. A marca de nascença em seu ombro, a pequena lua crescente, era agora um símbolo de sua conexão com o universo e com a mãe que o escolhera. Arjun nunca mais se sentiu o pior aluno de nada,
pois aprendera a lição mais difícil de todas, a arte de perdoar e seguir em frente. Mumbai brilhava ao longe, com suas luzes de neon e seus prédios altos. Mas ele sabia que a verdadeira luz emanava de dentro de cada ser humano. O destino fora escrito. E o capítulo final era apenas o começo de tudo. Rajesh, em seu exílio nas montanhas, finalmente encontrou a paz, ao aceitar que sua maior obra não fora o império de aço, mas o filho que ele não pôde corromper. Ele passava os dias orando pelo bem-estar de Arjun e Shanti, enviando pensamentos de luz para o cortiço que ele um dia desprezara com tanta arrogância. O orgulho fora substituído pela humildade, e o bilionário tornou-se apenas mais um buscador da verdade nas vastas extensões da Índia sagrada. O ciclo do sofrimento fora quebrado pela força do perdão. Shanti viveu o resto de seus dias cercada pelo carinho de Arjun e pela gratidão de uma comunidade inteira que a via como uma santa viva. Ela nunca mais precisou segurar uma vassoura para limpar o chão dos outros, pois suas mãos agora eram usadas para abençoar os novos caminhos que Arjun abria para o mundo. O segredo chocante fora a semente de uma revolução silenciosa de caráter e amor que mudou para sempre a trajetória da família Singhania. A verdade libertara a todos, unindo o passado ao presente com esperança. No final, a história de Arjun e Shanti permanece viva como um lembrete de que o karma é a justiça mais perfeita que existe na criação. O milionário perdeu o filho, mas o filho encontrou a mãe, e a faxineira encontrou a redenção que tanto buscara nas noites de choro. A vida é um mistério tecido por mãos divinas, onde cada fio de dor é compensado por um fio de alegria eterna. O sol se pôs sobre Mumbai, pela última vez nesta narrativa, deixando para trás um rastro de luz infinita. Arjun fechou os olhos e sentiu o cheiro da terra molhada pela monção. Um aroma que agora representava a sua verdadeira identidade e lar. Ele estava em paz com o passado, entusiasmado com o presente e sem medo do futuro que se desenrolava diante de seus olhos. A sabedoria de Shanti seria seu guia eterno, uma bússola de moralidade em um mundo que muitas vezes perde o rumo. A jornada terminava aqui, mas a vida de Arjun estava apenas começando em sua plenitude real e sagrada. A escola Steno Xavier continuou a existir, mas agora havia uma bolsa de estudos com o nome de Shanti, dedicada aos alunos que mostravam caráter acima de notas. Arjun visitava o local ocasionalmente, não como um herdeiro, mas como um mentor, lembrando a todos que o sucesso sem bondade é apenas um fracasso disfarçado. Ele olhava para os corredores que um dia limpou e sentia um orgulho profundo por cada mancha que removera do chão e de sua própria alma. A transformação fora total e absoluta. A última página deste conto é escrita com a tinta da gratidão que Arjun sentia por cada desafio que o moldara no homem que ele era agora. Ele abraçou Shanti sob o céu estrelado de Dharavi, sentindo que o universo inteiro conspirara para que eles se encontrassem naquela vida. Não havia mais segredos. Apenas a transparência de duas almas que ousaram desafiar o poder do dinheiro em nome do amor. O silêncio da noite era a música da paz que eles finalmente haviam conquistado com esforço. Assim se encerra a crônica de Kismet Ki Lekeren, as linhas do destino que cruzaram a vida de um milionário, seu filho e uma faxineira extraordinária. Que esta história sirva de inspiração para todos aqueles que se sentem perdidos nas sombras da injustiça e da desigualdade. Pois, enquanto houver amor e verdade, sempre haverá um caminho de volta para casa e para a luz. O karma é a lei, mas o amor é a graça que nos permite recomeçar todos os dias com esperança.